Olá, voltamos com mais um episódio Por Trás do CNPJ no podcast Metropolitano. Hoje recebemos a Regalo Decor, que é uma parceira nossa, uma marca consolidada no segmento de decoração e interiores aqui de Dourados, atuando no mercado há mais de 8 anos, com propostas que unem sofisticação, elegância e personalidade nos ambientes. A empresa construiu sua trajetória voltada à curadoria de peças decorativas, mobiliário, artigos para casa, além de soluções em ambientação com propósito. Ao longo dos anos, tornou-se referência regional pela atenção aos detalhes e o atendimento personalizado dado pela Ana Lúcia Escobar. Seja bem-vinda, Ana. Obrigado pela presença. É uma honra estar aqui, né, bater um papo com os meninos que são super parceiros, né, que tem um trabalho incrível. Exatamente. E os nossos convidados de honra são os nossos profissionais Igor e Kleber. São do Estúdio IC, né, um estúdio autoral especializado em projetos de engenharia, arquitetura e interiores residenciais de alto padrão. Criado para transformar sonhos em experiências únicas e sofisticadas. O conceito é intimista, porque eles acreditam que cada projeto deve ser acompanhado de perto, desde a concepção até a entrega final da obra. O Estúdio IC Engenharia e Interiores foi fundado pelos profissionais Igor e Kleberson, que uniram a expertise técnica, sensibilidade estética e visão estratégica para desenvolver projetos atemporais e de alto nível. Meninos, sejam bem-vindos! Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Imagina, é uma honra minha, né, recebê-los aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado você E esse momento é pra gente conversar, tá? Não é pra ficar tímido, né? Pra gente conversar. Porque, assim, eu quero entender como surgiu o Estúdio C, quem é o Igor, quem é o Kleberson. Quero saber um pouco mais da Ana, quem é a Ana, como surgiu o conceito aí da Regalos, que é uma loja aí consolidada há 8 anos de mercado, né? Então vamos lá. Primeiro eu quero saber de vocês, viu? Vamos perguntar pra eles, né? Não, A gente tava dando um spoiler aqui pro Thiago. Falei, a história é longa, Thiago? Não, exatamente. Ele me deu uns spoilers assim, que ele é engenheiro. Olha aí. Mas engenheiro do quê? Que eu não entendi o nome até agora. Eu tenho uma primeira formação em engenharia de aquicultura. Quando eu conheci o Kleber... Não, Igor, fala de novo. Como que é? Engenharia de aquicultura. Aquicultura? Isso. É um curso voltado para a produção de organismos aquáticos com fim de consumo humano. Então, peixe, crustáceos, ostras. Olha só. Tudo a ver, né? Eu nem conhecia, na verdade. Eu formei em 2019 aqui pela UFGD. E quando eu me formei, eu voltei para Aquidauana, que eu sou de Aquidauana. Aí iniciei o mestrado lá. E no meio do caminho eu conheci o Kleber. Apareceu na vida dele pra trazer ele pra... Mas vocês se conheceram no período da faculdade? Não. Depois. Foi pelo Instagram. Não, no mas Instagram assim, mesmo. Mas e uniu, porque você é da profissional da arquitetura, da engenharia civil, né? Isso. E aí depois você se graduou em design. Design de interiores. Quando eu conheci o Kleberson, ele já trabalhava nessa parte de financiamento. O Kleberson atuou bastante na parte de financiamento, tem muito domínio nessa área. E eu fui entrando, aí ele fazia umas planilhas, até às vezes terceirizava algumas coisas, e eu fui sondando assim, falei, acho que eu consigo fazer. Ele foi me passando, eu fui entrando, ainda na época fazia o mestrado, aí ele passava render para um pessoal, terceirizava render, e vinha umas imagens muito feias, assim. Eu falei, acho que se eu tentar aprender. E aí, comprei um curso de render e fui aprendendo. E aí, no meio do caminho, quando eu vi, já tinha, bem pulando muitas etapas, já tinha vindo embora para Dourados. Aí eu comecei design de interiores, e procurei um estágio também, aí nessa época meio que trabalhava com o Kleberson, estagiando em outro escritório, e fui aprendendo, e fui entrando na área. E depois, quando eu me formei mesmo, a gente abriu o estúdio mesmo. Tá vendo? Com amor uniu até profissão. Mas vendo? você não era de Dourados, então? Eu sou de Aquidauana, eu vim pra cá pra estudar, me formei na FGD, e aí depois eu voltei. Aqui da UAN é aqui perto, ou não? É perto. Dá umas 3 horas de viagem, mais ou menos. É perto. A gente sempre tá lá. Kleber ia todo final de semana pra lá. Nossa, a gente... Tinha um talento Durante- ali, guardadinho, e Despertou. simplesmente despertou e treinou, né? É treinável, né? Treinável. E você é daqui de Dourados. Eu sou de Naviraí. Comecei a minha graduação em Naviraí, só que eu vinha todos os dias pra cá. E em 2017 eu mudei pra cá. Trabalhei numa imobiliária durante 4 anos. De 2017 a 2020 que eu saí. Fiquei um ano lá, formado, fiquei um ano lá pra poder pegar mais algumas experiências. Aí eu vi que eu tava trabalhando à noite pra mim, pros meus clientes, e durante o dia pra imobiliária. Só que eu tava ganhando muito mais, trabalhando à noite, em 5, 6 horas, e daí eu resolvi sair e abrir o escritório. Que foi na época que eu conheci o Igor.
Conheci o Igor durante o período que eu trabalhava ainda na imobiliária. A gente firmou Aí a gente meio tudo, que aí na hora que ele decidiu decidiu sair da imobiliária, eu vim embora pra Dourados. Aí a gente resolveu encarar os dois juntos e empreender. E deu certo, E né? deu Porque, certo. assim, Vem dando muito certo, graças a Deus. O escritório de vocês, ele já tem grande relevância na cidade. Inclusive, eles foram premiados na nossa primeira campanha. E eu vou até falar sobre isso, Ana, porque assim, você não teve na nossa... né, você não conseguiu ir na nossa última premiação, né? E os meninos, eles foram premiados na primeira campanha. Na segunda, eles tiveram uma pausa e o Igor teve uma pausa. Um off, né? Por questões de saúde. Depois eu vou perguntar um pouquinho também. E aí eles não tiveram a oportunidade de receber o troféu. E aí eu mandei entregar o troféu. Só que a oportunidade de subir ao palco e receber, eles não tiveram. E aí eu fiquei martelando na minha cabeça, martelando aquilo, porque... Aí eu corri no Kleberson, falei assim, Kleberson, um troféu, tá aí? Tá. Dá um jeito de pegar pra mim, levar pra alguém. Aí ele pegou, levou pra... Nem ele sabia o que ia fazer, né? Aí... Olha só. Não, e tava Você completamente... queria fazer ele viver uma experiência. Eu queria, porque assim, ele viajou com a gente pra Bonito, depois ele se recuperou, venceu a experiência, mas ele perdeu a oportunidade da festa. E é um prestígio pra vocês profissionais, não é? Porque Sim. assim, quando a gente fala de premiação, não é sobre valor, mas é mostrar também pro cliente de vocês, o consumidor final, que vocês têm autoridade, têm relevância no Não, mercado. agrega, né? agrega bastante. Exato. E aí eu fiquei martelando aquilo na minha cabeça, assim, eles precisavam ver esse momento, né? E aí eu peguei e foi surpresa pros dois a entrega do troféu ano passado. Foi muito bonito, viu? Ai, E aí, depois eu volto pro escritório, quero saber um pouquinho da Ana também, né? Como que surgiu a Regalos? Como que surgiu essa paixão por decoração? Porque, assim, o seu olhar é muito atento, né? Eu vejo que... Na verdade, eu não te vejo fazer outra coisa. Ó, quando eu falei, eu não conhecia essa profissão, tipo, né? E da água pro vinho ali, vocês vão se surpreender, às vezes vocês não conhecem. Eu sou nutricionista de formação, gente. Jamais imaginaria. Exatamente. Decoradora, empresária e por amor, né? E eu caí de paraquedas nesse mercado, me apaixonei, porque eu falo que a gente, às vezes, tem um talento ali guardadinho e a gente aflora isso e é treinável, né? E aí, quando a gente se identifica e você busca, né? Sem dúvida, a gente pode ser referência, assim, no mercado desde que a gente queira, né? Então, eu nutricionista de formação, concursada, era na época que você tinha que fazer faculdade, tinha que concursar, enfim. Era sua segurança. Já tinha 6 anos ali atuando com a parte de alimentação escolar nas comunidades indígenas, lá numa cidade do interior, Paranhos. Então, é uma cidade de pouco mais de 12 mil habitantes, sendo que a metade é comunidade indígena, que vive em zona rural também, né? Então, eu atuei lá. E aí, chegou um período, eu já tava com 2 filhos já, na época, e aí eu fiquei martelando aquilo. Eu sempre fui uma pessoa meia... meu pai falava que eu era aventureira, mas assim, eu nunca me conformei muito com o teto, com aquilo ali, eu sempre sempre queria mais. E aí eu tive as crianças e eu falava pro Michel, cara, isso aqui, falava meu marido, né, Michel, amor, isso aqui é até... A minha vida aqui é até eu me aposentar, aquele reajuste anual, eu vou indo, é aquilo. E não é isso que eu quero pra mim. Né? E eu queria oferecer alguma coisa diferente para os meus filhos, né? Um outro ecossistema, um outro lugar, né? Eu queria fazer na verdade, eu me desafiei, né? E aí a gente decidiu que a gente queria criar os nossos filhos em outro ambiente, em outro lugar, né? A gente queria mudar aí de lugar. E aí, da onde a Regalo surgiu? A minha sogra já tem uma loja em Inhamambai, já faz quase 30 anos, que a gente fez 27 agora, que chama Regalos lá. E ela tinha aberto aqui uma sociedade, acho que em 2012 mais ou menos, com um cunhado dela, e tava tocando, meio que ela tinha na época uma em Naviraí, tinha uma em Inhamambai e tinha aberto aqui. E aí ela não tava meio que dando conta de dar suporte ali, e aí quando a gente conversou um dia que nós queríamos mudar, né, e aí ela falou assim, tem a loja lá, eu não tô conseguindo tocar, se vocês quiserem comprar minha parte pra lá tocar, e eu falei, meu Deus... É o que eu tinha, pra dar um almocinho lá em casa, né? Eu tinha que tentar em alguma coisa. Pra sair. E na época, eu falei assim, bom, na minha profissão, né? Eu tenho uma formação, tem tudo, mas sabe quando você tá concursada, você fica no mercado ali sem se atualizar, se você for abrir uma clínica, uma coisa, você já vai entrar atrasada no mercado. Já porque você formou, fica exercendo aquele cargo e fica em função Exatamente. daquilo. E você fica ali, né? Eu me fazia curso de especialização na área que eu trabalhava, não algo novo. E aí eu falei, vamos pedir um afastamento aí, vamos tentar. Eu tinha condições de pedir 2 anos de afastamento, se não desse certo, né? Voltaria. Aí foi o que eu fiz, vim pra cá, fui tentando, em 2014 eu vim, e aí me encontrei.
me encontrei, comecei a me apaixonar. Na época, a Ju Saraiva, ela era minha amiga pessoal, ainda ela tava finalizando a faculdade. Eu casei em 2008, ela fez as fotos do meu casamento. Quando ela trabalhava de fotógrafa da Teca pra ela, né, pagar a faculdade dela. Então, a Ju tava ali no mercado iniciando. E aí, eu comecei ali, a gente, por ter uma amizade e ser próxima, ela falou, amiga, eu tô começando aí, vamos trabalhar junto. Começando ali, ela tava no início da carreira dela também. Então e aí, ela, pensamos, e aí começou assim, vamos pra feira, vamos junto. Eu te ajudo, você me ajuda, vamos comprar, vamos começar. E aí, ela também já tava, né, apaixonada por essa parte de interiores, foi indo. E aí, eu entrei no mercado e comecei a me identificar. Comecei nas maiores feiras de decoração, né, da América Latina, que é a Becasa, a BUP. Então, quando você tá ali, você quer mais, você vai mergulha, ondear né? a fonte, você mergulha de cabeça, igual você fez. Mas é que quando você se encontra, eu acho assim, na hora que você se encontra, não tem limite. Você não consegue ficar estacionado, Exatamente. né? Eu falo porque assim, a minha faculdade também não tem nada a ver com o que eu. Não tem nada a ver com o que eu faço, Olha aí, né? tá vendo? É engenharia civil. Mas eu não sei nada, eu não sei fazer um baldrame. Eu não sei calcular a massa, sabe? Quantidade de concreto. E eu nunca exerci, né? Só os estágios obrigatórios mesmo da faculdade, mas subi a parte da gestão, para a parte comercial, depois me graduei nessa parte. E hoje eu vejo que, assim, hoje eu tenho mais conhecimento por andar com vocês. Na vivência, na né? vivência com vocês do que a gente aprende na faculdade. Mas é porque também a gente busca se aprofundar, né? O curso designer também hoje, mas pra entender, não pra exercer. Faz? Faço, me formo em dezembro. Eu também estou fazendo. Mas não é pra... A gente, às vezes, é porque você também vive isso daí, né? Sim, muito, né? Mas, às vezes, é pra entender alguns termos, algumas coisas que vocês falam, porque... Em termos técnicos, né? né? Estão falando, o que é isso? Mas por isso, mas não que eu pretenda exercer, né? E falando em design e decoração, em que momento do projeto de vocês que vocês incluem a decoração, essa parte de interiores? Que vocês pensam? Hoje é desde o começo, né? Hoje o cliente chega no escritório, ele já fecha completo, assim. Quando o cliente é de Dourados, a gente já fecha projeto até a parte de obra, até a parte de construção. E no meio disso já inclui projeto de interiores, arquitetônico, Vocês enfim. fazem o projeto completo? Completo. Inteiro? Sim. Os complementares, hidráulico, estrutural, tudo. Então, a gente entrega tudo pro cliente. Nada sai do escritório. Até, porque assim, hoje o escritório ele atua muito com financiamento bancário. Então, a gente atua tanto via Caixa Econômica, quanto os outros bancos também. Vocês já auxiliam também? A gente faz todo o auxílio junto com a... Correspondente bancário. E a gente faz também a análise de documentação. Então, assim, a gente tem 2 parceiros aqui na cidade que a gente manda essas documentações para fazer a aprovação. Só que via assim, o Caixa Cleberson já Econômica. faz toda a análise antes, né? Ele já manda tudo redondinho. Então ele já sabe quanto que vai liberar, qual que é. Geralmente, assim, toda a análise que eu faço com o cliente, então assim, a gente já faz a análise desde a parte de projeto, quanto que vai ficar a obra, uma média, né? E como que vai ser a parte do financiamento, junta a documentação e mando só pro correspondente bancário. Ó, eu preciso disso. E daí, como já tá meio que já feito toda essa parte de documentação, ele só vê o que eu quis dizer com o cliente, ele coloca lá a proposta e já aceita. Então, o cliente já sai com o valor em média da casa que vai construir, os valores dos projetos, que a gente já coloca tudo junto, e quanto que ele vai ter que dar de entrada, quanto que vai ficar tudo, já é tudo incluso. Ou seja, no mínimo 2 anos e meio de contato com o cliente. Porque hoje o nosso forte... pouquíssima reforma, né? Ampliação pouquíssima. Cliente com terreno. Chega lá somente com terreno. Às vezes nem tem o terreno. A gente teve caso de pedir auxílio para poder orientação qual é o melhor condomínio para poder comprar o terreno. Tem alguns clientes até que eles pedem auxílio aonde comprar o terreno porque às vezes eles não querem construir agora. Mas aí fica ali no nosso Instagram, namorando, então pede auxílio do terreno, a gente ajuda a comprar o terreno para daqui um ano e pouco, eles voltam, fecham o projeto, aí mais 6, 7 meses inicia a obra. E depois de obra mais muito legal. Gera valor no serviço, sim, porque ninguém mais quer perder tempo, né? A pessoa já pega com tudo masticadinho. Isso que eu ia falar, se a gente fosse pensar assim, o que seria melhor? Interiores é muito mais rápido, se o cliente chega ali com a casa, a gente já pegou alguns projetos mais assim, rápido, de ter a casa assim, pronta. Mais de um ao mesmo tempo. E sim, é muito mais rápido, porque a gente entra, você trabalha com decoração, né? Você pega, já tá tudo praticamente feito, né? Sim, exatamente. E aí você entra e é muito mais rápido. Você entrou ali, feito a parte, você sai. Interiores é a mesma coisa. Acontece mais rápido, porque hoje a gente faz um projeto de interiores,
arquitetônico interiores, a gente vai ver executado daqui 1 ano e meio, pelo menos. A gente vai ver como é que ele ficou. Então, assim, os projetos que estão ficando prontos agora, as obras, né, que estão ficando prontas agora, é projeto de 1 ano pra mais atrás. Vocês ficaram lá atrás. Uhum. E todas as nossas obras são projetos autorais nossos. A gente não administra, porque a gente também administra, né? Não sei se a gente falou que a gente faz projeto e administração de obra. E a gente não administra obra de terceiros, é só projeto nosso. E como que é esse processo criativo de vocês? Qual dos dois que é mais responsável por essa parte, a parte criativa? Então, lá no escritório é dividido. A gente não se intromete um trabalho do outro. Geralmente eu sou engenheiro civil, mas eu amo parte de arquitetura. Então eu posso fazer o projeto arquitetônico, eu posso assinar. Então, quem faz essa parte de layout, toda a distribuição da casa, faz o briefing com o cliente para ver a disposição, sou eu. Então eu faço essa parte, eu faço o layout e a planta baixa. Após isso, o Igor faz o restante tudo, fachada. Só que eu não sou engenheiro civil, então eu tô toda hora. Consegue fazer isso aqui? Isso aqui Às vai parar ele ali? quer fazer tipo um balanço lá de Porque 5 projeto metros. aceita tudo, né? A tela do Aí a execução, né? Só que eu acho isso muito legal porque eu acho que quando você é a pessoa que projeta e executa, você vai, não sei se eu tô generalizando, mas você pode ir se limitando, porque você sabe que na obra algumas coisas você vai ter que mudar. Isso acontece. E acontece muito. E eu sempre tô brigando com o Kleber, quando ele muda os projetos. Nossa, às vezes teve uma obra que ele chegou lá nos Cristais. Ele ficou assim parado olhando. Você mudou meu projeto? E tipo, eu mudei uma coisa bem no fundo, assim, eu achei que ele não ia ver. Pois ele viu e ficou bravo comigo. Eu falo, porque a gente não perde essa chama de dentro de você ficar sempre buscando coisas diferentes. Se você ficar pensando sempre na execução, você fica muito limitado. Exatamente. E a gente tem que se desafiar. E eu coloco o Kleber pra desafiar. Ele me desafia. Se desafiar na execução. Tira ele da zona de conforto. Mas o legal é que, assim, a gente não foge do orçamento do cliente e a gente faz um projeto legal que a gente executa exatamente o que a gente... O Thiago falou na apresentação, né, que a gente é intimista porque a gente gosta muito disso, cada cliente é um cliente. Tem coisas que eu não gosto? Tem, mas eu falo pro Kleber, a casa não é minha. Como é que eu vou... Não sou eu que vou morar, como é que eu vou colocar o meu gosto ali dentro? Exato. Então a gente vai de acordo com a realidade do cliente. O céu é o limite, né? Então, assim, a gente dando dentro do limite, eu falo, eu vou fazer o melhor, dentro das condições do cliente, vai ser o melhor que a gente vai entregar para ele. E a gente tem um número limitado, tanto de obra quanto de projeto, porque hoje o escritório, ele é um estúdio, na verdade, né? Ele é mais intimista mesmo, então a gente não abraça o mundo. Sempre que chega algum cliente lá, eu falo, a nossa agenda tem para tanto. Se chegar, a gente não consegue. Teria que esperar outro cliente sair daqui pra gente poder conseguir entrar na sua obra, no teu projeto. Porque realmente a gente gosta. Se você chega no escritório hoje, você vai ter contato direto comigo e com o Kleberson. Depois, na parte de execução, parte administrativa, como a gente faz a administração, né? Pra fazer... Compras. Compras pra poder pedir orçamento e tudo mais. E tem contato com as meninas do escritório. Sim. Mas essa parte de criação, aprovação, qualquer problema, você vai ter o meu WhatsApp do Kleberson. A gente cria um grupo, que tem um grupo, né? Com cada cliente. E a gente ali o dia inteiro discutindo com os clientes. Tá. E falando, inclusive, dessa parte que vocês abrangem, e o segmento de decoração é praticamente o último, né, Ana? É na hora de entregar a chave. E faz totalmente diferença, gente. Eu falo pro cliente, gente, não tem condições se você pegar uma casa crua. Depois que entra a decoração, a casa é outra. Só que eu acho que é uma dor, principalmente do mobiliário, mas eu acho que chega mais na sua parte, porque às vezes o deslumbre do cliente, porque ele passa por todas as fases, aí ele já gastou o budget dele com tudo, aí chega na decoração, não quer investir. Acontece, não acontece? Mas isso é muito importante, porque a gente faz esse planejamento. Né? Então, assim, a gente coloca dentro desse planejamento todas as etapas. E o orçamento do Kleberson é muito real. Depois a gente passa o orçamento, como a gente executa, né? Uhum. O orçamento é baseado no projeto do cliente, não é uma estimativa. Porque, claro, que eu posso pegar uma casa e o metro quadrado dela valer 10 mil reais, eu posso ter uma outra casa com a mesma metragem valendo 4 mil, por exemplo. Sim. Então, assim, a gente faz o orçamento dentro do nosso projeto. Então, assim, depois que todos os projetos, o projeto interior está pronto, aí entra o Kleberson com as meninas para poder fazer o orçamento real daquela obra. E incluindo tudo, toda a parte de decoração, paisagismo também. Então, vai o orçamento real. Então, e a gente tem uma planilha de controle também. Então, assim, paisagismo tem tanto, marcenaria tem tanto. Então, assim, às vezes a gente consegue equilibrar. Às vezes você economiza aqui, você tem um gasto a mais, você consegue gastar um pouquinho a mais em outro segmento, só que a gente consegue colocar hoje, né? Hoje, depois da maneira que a gente vem trabalhando, a gente conseguiu colocar isso na cabeça do cliente para que não tenha surpresa no final, porque às vezes acontece isso, né? Chega lá no final, ele fica insatisfeito, porque falta a cereja do bolo, porque a decoração é a cereja do bolo, ele pode ficar insatisfeito, mas se você tiver um aviso prévio, ele sabe que vai precisar. E se acompanhar, né? Que é o que vocês fazem, o acompanhamento da obra. Então, quando você está acompanhando de perto,
cada processo, então você consegue saber, ó, eu tenho X, não é porque esse cliente, o budget dele é tanto, então não posso extravasar no revestimento, não posso extravasar no planejado, não posso, por exemplo, pôr uma cadeira com uma assinatura elevada, sendo que a gente tem paisagismo, decoração. Tem o restante tudo ainda pra fazer. Exatamente, é um acompanhamento. Ana, quero falar um pouco, sabe o quê? Sobre quem? Sobre a sua filha. Por isso que eu não posso usar Ana Escobar, porque é o nome artístico da minha filha. Olha, eu vou te falar que depois teve o evento e eu fiquei apaixonada na menina cantando. Gente, eu Ela fiquei é perfeita. Incrível, incrível. E agora eu sou seguidor dela, eu sou lá fiel. Não, Olha aí, tá vendo? Meu seguidor. Um dos primeiros eventos que eu participei. Desculpa. Um dos primeiros eventos que eu participei aqui em Dourados foi na casa da Ana. Foi numa pizzada que teve. E aí eu não sabia que a filha dela cantava, nem tava. E aí tinha um karaokê. Gente, vocês não podem me ver cantando. Vocês saem 3 noites correndo. E a voz dela é muito bonita, muito boa. E aí, aquele evento que você fez lá na loja, né? Design, acho que eu tô encantado, né? Foi bastante. O nosso feedback foi assim, incrível. O evento inteiro, bacana. né? As peças que estavam em exposição também maravilhosas. Vocês lembram que eu levei uma embora? Lembro. Não, Tá é lá na demais. minha casa. É demais. E falando de peça com propósito, que foi na verdade, foi o intuito, né? Do seu evento lá. Aquele aviãozinho de madeira, ele lembrou muito meu avô. Né? E aí eu fiquei... Resgata a memória lá de Nossa, infância, né? e meu avô é falecido. E eu lembro que ele fazia barquinho e a madeira. Aí eu ficava, eu quero esse avião, mas eu não tenho onde pôr. Mas eu quero. Aí eu acho que foi vocês, alguém que ficou na minha cabeça, ou a Letícia do Bazar. Foi as meninas mesmo, a gente lembra. Tá, A gente tava em dúvida se levavam ou não. Aí eu tava na dúvida, porque assim, não adianta você ter um objeto bonito, que tem um propósito, não tem onde colocar. Né? Aí eu falei assim, mas eu não vou pôr E aí que eu acho fantástico a parte da ambientação. Não, sem dúvida, porque ela que leva a personalidade para o ambiente, a alma, né? A estrutura é a arquitetura. Aí quem leva alma, pertencimento, personalidade para o ambiente é a decoração. Porque você pode ter uma peça lindíssima, se você não souber a composição dela, né? Onde você coloca ela, exatamente. você perde o valor. Um lugarzinho achei do lado de Nossa Senhora, lá do lado da TV, ficou muito bonito. Mas, assim, voltando pros meninos. Vocês hoje fazem mais comercial ou residencial? Residencial. Eu não, 90%. Ficou na dúvida. Não, saiu errado. 95% residencial. Mas vocês pegam um projeto comercial pra fazer também? Pegamos também. Decoração, você acaba fazendo um comercial também? Muito. Cresceu muito a ambientação em ambiente corporativo. Clínicas, escritórios. Porque as pessoas... Faz sentido. Muito. A gente decora bastante. Antes era limitado a residências. Hoje é muito corporativo. Porque, inaugura uma clínica, por exemplo. Quantas salas médicas às vezes vai numa clínica? Sala odontológica, de estética, recepção, escritório de advocacia, escritório de contabilidade. Hoje todo segmento tem buscado por essa parte da ambientação. Justamente para quê? Para você causar já a impressão pro seu cliente logo na entrada. Humanizar, né? Porque a gente fala muito sobre clínica. Exatamente. Ser frio. Hoje também tá perdendo isso, né? Que você entrava antigamente, era aquelas clínicas toda Parede branca, fria, piso polido. Hoje não mais. Hoje a pessoa quer trazer essa humanização, quer trazer esse acolhimento, aconchego no ambiente. Então, assim, não se limita mais à residência do coração. Até porque, assim, traz vida pro ambiente, né? Por mais que seja flor permanente, por exemplo, que elas têm uma autenticidade que tem flor que você tem que relar pra ter certeza se ela é artificial, eu tava procurando a palavra, artificial ou natural. Mas ela traz uma ambientação, ela traz uma vida para aquele lugar que faz todo sentido. Eu acho que hoje os clientes estão mudando no sentido que, sei lá, 10 anos atrás, vou fazer um projeto com o estúdio IC, era o arquitetônico e vou procurar um pedreiro e vou fazer a obra. Era assim. Sim. Hoje não, hoje a gente já fecha com todos os projetos, já incluso já a nossa administração, e a parte de decoração já tá vindo junto, que é um item meio que ficando já obrigatório, você sabe? Falou sobre o arranjo permanente, e eu tinha até um preconceito antes, aí eu falo muito pro Kleber às vezes, que eu não gostava muito desse ponto, né? Aí, primeira vez que eu fui na loja, a Ana me levou pra dentro do banheiro. Não sei se você lembra. Lembro. Não lavava, na verdade. Nossa, e lindíssimo. Eu falei, cara, você não fala que aquilo lá é artificial. É muito natural. O toque também, né? Até o toque, a textura. Sem dúvida. Eu acho que os clientes estão abrindo a cabeça no sentido
de que o que tá no projeto eles querem seguir à risca, sabe? Até uma escultura, até uma flor que tá ali. Não, a partir do momento que a gente contrata um profissional, né? Que vocês estão lá, vocês fazem um projeto. Porque se eu soubesse fazer, eu não contratava. Exatamente. Então tem que seguir realmente. A pessoa ela já cria expectativa, Exato. né? Ela já idealiza Daquilo tudo. aquilo, então ela já quer ver. Nossa, não vejo a hora de ver isso pronto. Do jeito que tá aqui, não é verdade? E eu vejo que a arquitetura, o design e tudo, ele vem mudando muito com o tempo, porque assim, a gente estava vivendo uma era muito cinza, tudo muito Ctrl-C, Ctrl-V, tudo muito quadrado, tudo faltando verde, né? Teve um post recente no Instagram agora que comparava, né, a arquitetura tipo de 10 anos atrás com não a atual, a mais recente. E assim, até os carros você vê que perdeu as cor. Cores. Celular, na hora que a gente tava vendo o celular hoje, os celulares são todos assim, ó, ninguém sabe a marca. Os celulares estão todos assim. Lembra quando V3 rosa, Nokia azul e não sei o que, todas as cores. E aí foi perdendo, e aí tá retornando. E isso veio muito por conta da pandemia, né? Sim. Esse olhar que a gente teve pra dentro das casas e enxergar. E pra gente é maravilhoso. A gente, igual a gente fala, o contato é muito direto com o cliente. E quando aparece um cliente que quer a expressão que todo mundo vem usando agora, casa com cara de casa. Que quer aquela casa, às vezes telhado à vista, que quer colocar uma cor, colocar um ladrilho hidráulico. A gente adora. Eu, particularmente, eu amo. É a casa perfeita, né? A casa que convida a gente pra sentar e tomar café, não é verdade? É sobre isso. Um projeto, assim, que ficou marcante. Um projeto? De vocês, autoral. Que vocês, assim, não se decepcionaram. Se surpreenderam. Eu vou falar do meu primeiro projeto, porque o primeiro projeto de interiores que a gente pegou completão, porque eu tinha, igual eu falei, era de uma outra área, migrei, procurei um estágio. Olha, gente, vou ter que falar, eu fiz um estágio com a Caroline Paro, ela é de Itaqueraí, uma arquiteta maravilhosa. E quando eu fiz estágio com ela, eu tava assim, querendo sugar ao máximo, assim, eu tava assim, buscando por informações, porque eu sabia que a gente iria abrir algum escritório, um estúdio em algum momento. Então, aprendi tudo que eu pude com ela. Então, às vezes eu fazia coisas a mais, porque eu queria muito aprender. Então, assim, busquei muito. E aí, quando eu terminei, falei pro Cleber, agora a gente tá pronto pra poder, né, fazer alguma coisa. Tô com o diploma, podemos abrir o estúdio oficial. Chegou o Cleber, quantos metros tinha, cara? 450 no Porto Madeiro. Primeiro foi pro projeto de interiores. E eles fizeram exatamente igual. Pra mim, tem assim... a gente fez alguns projetos depois, assim, né, no mesmo padrão, mas pra mim tem um carinho especial, né? Porque, nossa, eu demorei horas em cima daquele projeto. Cada cantinho. Hoje também é assim, mas na época era só nós dois mesmo. Hoje tem estagiário, a gente tem equipe, tipo, que ajuda na parte dos projetos técnicos, né? Mas na época, todos os projetos técnicos foi a gente que desenvolveu. E eu ajudei, né? Sim. Nossa, a gente teve um dia que a gente virou Dá um crédito pra ele, Ajudou muito. Eu acho que esse realmente foi o mais marcante por conta da história. Porque foi algo novo, né? E a gente teve sinergia com os clientes também, desenvolveram, queriam exatamente igual e foram atrás de buscar o resultado e ficou linda. A casa é uma casa linda. Tudo, exatamente tudo. Até o puxador foi igualzinho que a gente colocou. As cores dos MDF, tudo igual. Tão gratificante, né? Gratificante. Quando o cliente até ofereceu. E olha que legal, era uma casa que já era um projeto arquitetônico, já tava erguido, então assim, foi muito rápido, né? A gente fez o projeto e logo já começou a desenvolver acabamento, a gente conseguiu escolher, especificar porcelanato ainda, iluminação, tudo. Foi maravilhoso. Porque a gente chegou bem, tirou a parte cinza e começou os exteriores. Da vida. E eu acompanho muito seu Instagram, as lives que você faz, as curadorias. Os Reels. Que esses dias eu entrei lá, eu vi um vídeo, eu entrei lá, comecei a ver um monte. Eu comecei a testar algo novo, e aí vou testando. E eu falei pro Cleber, seu filho, deu certo ali, hein? Tá vendo? Mas sabe o que eu ia falar, Ana, que eu acho interessante, principalmente no seu produto? A experimentação, a curadoria que você faz, porque assim, o fato de você levar, às vezes, a peça na casa do cliente pra ele... Essa questão da condicional, né? Isso é maravilhoso. Porque a gente tem as IA da vida, né? Que você consegue lá renderizar ou colocar, simular. Mas nada é palpável, né, gente? Nada como você visualizar mesmo a peça. Gente, quem não gosta de fazer uma compra assertiva, né? Porque às vezes você olha lá uma roupa, você fala, nossa, vai ficar linda meia. Aí você prova, não tem nada a ver com você. Aí você fala, nossa, imaginei uma coisa e não deu certo. Aí você provar, é uma outra situação, né? E a mesma coisa é na ambientação, né? Na casa. Então, o cliente faz uma compra assertiva. Porque é uma... Pensa, gente, né? É um investimento que é um investimento, né? Você vai investir numa peça lá, num potiche pra colocar lá no seu hall, um arranjo. E aí você compra e não era aquilo que você imaginou.
Aí você vai ter que olhar para aquilo todo dia. Aí você vai falar, poxa vida, nossa, não gostei disso. E tipo assim, eu investi, não vou desfazer assim, né? Então eu acho que... Gera uma insatisfação, eu não tenho dúvida de que o condicional faz o cliente ter uma compra assertiva, né? E ele ficar satisfeito com aquilo. Que é a casa dele. E às vezes ele nem imaginava que ele precisava daquela peça, né? Exatamente. Quando você coloca lá... E aí você chega lá, você ambienta, você coloca, ele fala, nossa, nem imaginava que faltava alguma coisa aí. Nossa, esse nicho preencheu meu nicho, meu espaço. Ou solucionou um problema. Porque assim, a decoração também, ela soluciona uma dor do cliente. Por exemplo, você fez lá na cozinha um projeto lindo, fez um planejado maravilhoso, ficou um registro lá aparecendo. Entendeu? Às vezes no nicho não colocou, não se antenou que tinha que colocar uma portinha, sei lá, ou não ia colocar. Aqueles quadros. Você consegue encontrar uma solução. Você camufla, você coloca lá um vaso legal, com uma avenquinha, com um pendente caído, ele ambientou, decorou e escondeu o registro ali atrás, entendeu? Um corredor, o cliente ficou ali os quadros de energia, né? Não investiu, às vezes, pra camuflar ali com uma parte de planejado, enfim. Você vai lá e coloca um quadro em cima ali, camuflou. E que é uma alternativa maravilhosa. Perfeita, é uma alternativa perfeita, né? Então, a decoração, ela vem de encontro com isso. É sobre ser funcional, sobre atender o cliente naquilo. O condicional você experimentou, o cliente falou, é isso mesmo, amei, pode deixar, entendeu? Então, e o legal, assim, o Thiago falou sobre a IA. As pessoas têm que entender que a IA não vai olhar em um todo da sua casa. Tipo, ela vai pegar aquele ponto específico. E as pessoas, eu acho que têm que entender que decoração não é só aquele ponto específico. Que as coisas conversam umas com as outras. Então, assim, você não vai colocar um arranjo em um lugar sem estar conversando com uma escultura em algum outro ponto ali do mesmo ambiente. Eu acho que é legal a IA, porque facilita a nossa vida, só que a questão de ir lá... É uma ferramenta, né? É uma ferramenta que a gente não tem que se limitar a ela. Ela pode te auxiliar muito, mas ela não substitui. Não substitui, né? O olhar humanizado ali, ela não substitui. E sem falar que ela não é perfeita, né? Às vezes você pede pra fazer uma imagem e ela coloca uma luz, um ponto de luz, não tinha nada a ver. Nada a ver. Inclusive, acho no episódio do Bazar, conversando com a Thalita e com a Letícia, né? A gente falou sobre isso. E assim, tem coisas que não vai ter IA que vai substituir. Por exemplo, o tapete, a acústica. Não tem como, ela tem que passar a mão, a textura, tem que passar a mão. Não, você pode colocar o óculos virtual lá, tudo, você pode ver, mas sentir. Não, às vezes a gente faz umas brincadeiras, porque o Cleberson tá na obra todos os dias, né? Aí eu tiro, sei lá, um dia na semana, alguns dias na semana e vou com ele nas obras. Aí às vezes eu posto nos stories, resolvendo os problemas que a IA não vai resolver. Porque o Cleberson chega e começa e desenrola com todo mundo, e já vem atrás, tira dúvida. É muito fornecedor, gente. Dentro de uma casa é muito prestador de serviço, muito fornecedor. E essa questão que o Cleberson falou da questão do conversar no ambiente, eu já tive experiência de clientes que, sabe o que é cliente ansioso que tá ainda finalizando, ele vai lá no Ponta Porã, hoje, gostava isso aqui em promoção, compra aquela outra peça, aí ela traz. Aí ela chega lá na loja e fala, Ana, queria arrumar lá em casa e pegar umas coisas, e eu quero que você me ajuda, porque eu fiz uma coisa que você não tem noção, tá uma salada lá em casa. E aí por quê? Porque o cliente compra porque ele achou bonito. Daí quando coloca lá, nada conversa com nada. Você tem que dar um jeito. Tem coisa que você consegue. Não, coloquei esse potichezinho, a gente coloca aqui, coloca um livro, põe um negocinho em cima, deu certo. Mas tem coisa que não casa em lugar nenhum. Você perde, né? Aí o cliente perde. Vou dar pra minha mãe então isso aqui. Vou levar pra fazenda isso aqui. Você entendeu? Então... Tem, na verdade, coisas que faz sentido, às vezes, naquele momento. Exatamente. Depois deixa de fazer sentido. Deixa de fazer sentido. Então, por que é melhor? Então, às vezes eu falo pro cliente assim, ele fala, Ana, eu finalizei a obra, quero decorar, e aí eu pensei em colocar um pouquinho em cada coisa. Qual que é a sua dica que você me dá? A dica que eu dou pro cliente, se ele quer começar a ambientar a casa dele, não tem condições de ambientar tudo, vamos escolher um ambiente? Vamos, por onde você... Ser assertivo nesse ambiente, Ser assertivo nesse ambiente? Onde você recebe, às vezes, as pessoas que você quer ambientar primeiro, é o seu gourmet, é o seu hall, vamos começar por lá? E a gente faz ele, e aí você respira ali, né? Toma um fôlego. Sente e aí a casa também, sente, né? aí você investe em outro ambiente. Por quê? Você faz um pouquinho em cada ambiente, você não finaliza nenhum. E às vezes, quando você vai querer fazer a outra parte, você acha uma coisa que não conversa com aquela, e daí fica realmente uma salada. Entendeu? Então, assim, vamos começar por ambientes, e se o cliente não tem condições de decorar tudo, então... Mas é bem melhor você ter um ambiente maravilhoso do que você ter uma casa inteira toda bagunçada, salada. A minha casa, ela é muito pequena. Pequena mesmo, acho que deve ter 60, 65 metros quadrados. É tipo um apartamento. Só que tem tudo no seu lugar.
Se tirar uma cadeira, assim, mexer a cadeira assim já me incomoda. Porque eu não. A Simone, depois que vem, ela vai ouvir. Eu nem ligo se tá sujo. Eu ligo se tá fora do lugar, sabe? Porque eu acho que tudo tem que estar no lugar certinho, organizado, né? Tudo tem que estar no seu lugar. Eu acho que nada fora do lugar, nada quebrado e nada faltando. E nada fora do lugar. Exatamente. Isso mesmo. E aí, vou falando sobre... falei um pouco da minha vida pessoal, mas quero falar um pouquinho da história de vocês, né? Como vocês se enxergam daqui 5 anos? Onde vocês querem chegar? A pergunta é essa. Onde vocês querem chegar? Porque hoje vocês já atendem alto padrão, né? Já são consolidados aqui dentro de Dourados, né? Mas tem mais alguma meta, algum objetivo que vocês querem chegar? Porque eu tô sabendo de um escritório novo. Adoro. Eu tô sabendo aí de um escritório novo. A gente tá namorando esse escritório já tem um tempo. Já. Não, mas vai dar certo. Se Deus permitir, até no máximo em agosto já tá tudo pronto. Tudo. É que assim, tem... Agosto tá aí, gente. Então, é porque... Acabou de começar mas a gente tá planejando... Mas assim, eu vou falar. Tem cafezinho aqui? Nós estamos planejando ele já tem um tempo. Então, assim, antes a gente tava falando pro Thiago. O Thiago, acho que você falou que tinha visto, né? Fiquei sabendo. Não, foi antes, um pouquinho antes. Ele falou, a gente tava ali no Guilherme, né? Aí ele falou assim, você já me mostrou. Eu falei, amigo. Já mudou. Já mudei tantas vezes esse projeto. Só que agora não tem mais como mudar mais nada. Já tá lá, já começou lá. Eu vou falar o que eu acho que é o que a gente vê daqui 5 anos. Por exemplo. Nós começamos a fazer, além das obras para os clientes, nós começamos um projeto novo que é fazer obra própria do escritório para venda. Fizemos uma lá no Viveiro do Lago e vendemos, graças a Deus. A gente fez uma e vendeu. Tá finalizando agora porque o cliente ele pediu um quarto a mais, fez uma ampliação. Então, já compramos o outro terreno para a gente desenvolver outro projeto. Então, a ideia é continuar fazendo os projetos para os clientes com as obras próprias mesmo, então, como a gente já está fazendo, só que com uma quantidade menor e com um padrão de obras maiores para a gente ter um contato mais com o cliente até mais tempo, né? Sim. Então, aumentar o ticket médio de cada obra para a gente continuar, só que pegar menos obras. E projeto e seguir com o nosso... Não ser uma construtora, não tem esse intuito. Não. A ideia é construir para os nossos clientes mesmo, só que não uma quantidade absurda de obra. Sei lá, 3, 4 obras no máximo. E continuar com... simultânea e o projeto do escritório, que seria a obra própria também. Para fazer para venda. Casas para venda. Entendi. Eu tenho até um beijo pra Claudinha lá de Campo Grande, a Cláudia Brum, que ela fala assim, Thiago, as minhas obras, eu não pego muita obra. Eu pego 3, 4. Porque é o máximo que eu quero, porque eu também quero entregar o mais rápido possível. Exatamente. Porque às vezes ficar pegando muitas obras, ficar com muita delonga, às vezes não é quantidade. E a gente tem uma limitação de prestador de serviço. Exatamente. Gente, tá difícil, né? E aí mão de obra capacitada é difícil, daí te dá mais obras, te dá mais dor de cabeça, porque daí você tem que ficar E a gente conseguiu hoje, né, ter uma equipe bacana. Só que essa equipe não consegue estar em todas as obras, então a gente... Limita, né? A ideia é não crescer em relação à quantidade de obras, a não virar uma construtora. Sim. É uma administradora para obras próprias e obras de clientes dos nossos projetos. A ideia não é pegar obra de terceiros. É a humanização que a gente tá falando tanto, porque vocês querem essa intimidade cada vez mais com o cliente. Quando você tem quantidade menor, você consegue ter esse atendimento mais humanizado, na verdade. E a ideia não é nas obras com mais constância. Sim, e se você marca uma reunião com a gente não... Vai horas, literalmente, assim. Se eu tenho uma reunião, eu não marco. Muito difícil a gente marcar, né? Em períodos diferentes pode até acontecer. Um pela manhã, outro na tarde. Mas se a gente marca uma reunião hoje, 1h30, eu falo pro Kleber, a nossa tarde vai ficar livre pra esse cliente. Então, assim, porque o cliente ele vem com muitas dúvidas, ele vem com muita vontade. E acontece muito também. Chega com uma ideia na cabeça, quero tal coisa. E às vezes um exagero. Mas por que você quer isso? Não, onde você viu isso? Na verdade, a gente tenta entender a necessidade do cliente. Já teve muito pra gente poder construir aquilo que realmente ele vai ser usável. Porque, vocês já falaram, técnico somos nós, que, né, ele tem uma vontade, ele tem um desejo. E o que vai se encaixar dentro do desejo dele? Às vezes ele vê uma referência que não vai fazer sentido nenhum, às vezes ele quer
uma coisa muito específica que não vai fazer sentido com o restante da casa e dentro dessa conversa consegue desenvolver. Eu adoro. Sem contar que nem faz sentido, né? Às vezes nem tem espaço. Tem gente que às vezes quer uma casa enorme e não é espaço perdido. E vocês falando dessa questão eu acho que da individualidade, o cliente, eu gosto muito de entender um pouco a família, o cliente, se tem criança, se não tem, porque assim, você, na hora da ambientação, gato, você tem que ter muito cuidado. É um cliente que tem com criança aprendendo a andar, é tudo. E não é porque esse cliente tem potencial que eu vou falar assim, não, você coloca nessa mesinha de centro esse murano, na mesinha lateral esse abajur aqui em murano. Exatamente. Porque assim, não é sobre vender, né? É sobre o que o cliente no dia a dia e o amanhã. Por que eu coloquei aqui? Por que eu fui inventar de comprar isso aqui? Gera Por que confiança. que a Ana me enfiou isso aqui? Então eu não tô lá pra... também influencia, né? Então eu não tô lá pra vender e enfiar aquilo de goela abaixo pro cliente, porque eu sou mãe também. Eu tenho 3 filhos, eu tenho em fase diferente, tenho um filho pequenininho. Então assim, eu vou colocar ali o cliente, né, vai se incomodar porque ele vai ter que tirar, ou a criança pode se machucar, pode cair em cima. Então, assim, a gente tem que ter todo esse cuidado. Sim. Por que eu não vou colocar uma caixinha de madeira e metal, em vez de colocar uma caixinha espelhada ali em cima daquela mesinha, essa criança? Né? Ela vai ter a fase que ela pode usar. Se ela tem uma criança aprendendo a andar, né? Se ela tem um pet ali, né? E aí, em cima daquele couro ali, né? Afiando as unhas. Então, a gente tem que entender o nosso cliente ali, pra gente realmente fazer com que o cliente fique satisfeito no pós-venda. Não é sobre vender só agora. Você quer o cliente satisfeito amanhã. Entendeu? E não é só sobre dinheiro, né? Não. Obviamente que a gente trabalha para isso. Mas não é só sobre dinheiro. Eu, particularmente, assim, todas as nossas obras hoje, eu pego ela pra mim. Então, assim... Como se fosse nossa casa mesmo. Exatamente. Então, assim, o cuidado que a gente tem com cada uma delas, porque justamente a ideia de não pegar muitas obras é por conta disso. Porque eu quero ir lá, eu quero ver, eu quero o Cleberson tá saber se estão passando tudo impermeabilizante ou tudo que a gente solicitou, pra lá na frente a gente tentar minimizar o máximo possível de qualquer problema. Minimizar, né? Porque quando a gente fala obra, já fala desconforto, né? Isso que eu ia falar agora, minimizar. Porque a gente, nessa conversa a gente fala, não existe obra perfeita. Lógico que não. Não vai acontecer de você começar... E é um relacionamento de pelo menos um ano e meio. Mas existe a resolução perfeita. Na verdade. Sim, a gente fala lá no escritório, você tá terceirizando um problema pra gente. Então, assim, se você quiser estar lá no dia a dia, tranquilo também, mas se você tá contratando uma administração, pra você não ter que se preocupar com esses problemas. Mas o papel do fornecedor, que vocês acabam especificando e escolhendo, também é fundamental pra isso. Com certeza, ter bons parceiros. Exato. Porque assim, não é de quem é culpa, né? Como vamos resolver Exatamente. Né? Como vamos resolver. Hoje, a gente tem um cliente que, assim, eles nem entram na obra, né? O dia que a gente foi na obra, porque a gente falou assim, vamos lá na obra pra vocês olharem. A gente quer discutir alguns pontos com vocês lá. Pois eles chegaram primeiro, esperaram nós chegarmos. Nem entraram na pra eles entrarem junto com a gente. Isso é perfeito, mas assim... É confiança. Que eles construíram, sim. Né? E uma coisa assim, que na primeira reunião que eu converso com o cliente, eu já falo tudo como que funciona o escritório, a gente já mostra todos os projetos, a gente mostra tudo que a gente vai entregar pro cliente. E antes mesmo de assinar o contrato, eu já falo, nós teremos problemas, nós teremos dor de cabeça. Eu já falo assim... Haverá combinados com alguns fornecedores. Que não vai ser cumpridos. Porque assim, gente, serão mais de 50 pessoas que vai estar ali envolvidas na obra. Não tem como a gente entregar a perfeição. Não existe. Então assim, eu já não vendo algo que não existe. Eu já falo, e se tá assinando um contrato é porque confiou. Então, no primeiro momento a gente já fala isso pra ele, pra cada um. A confiança é fundamental, tanto com o cliente, com o escritório, tanto o escritório com as empresas parceiras, porque assim, a parceria é uma mão de via dupla, né? Tem que ser benéfico pros dois lados, né? E é isso que o Metropolitano que a gente tenta pregar bastante e trazer, né, vem trazendo para Dourados ao longo desses 3 anos, que é empresas comprometidas com o cenário, com o resultado final, com o pós-venda, que é o mais fundamental. Sim. O pós-venda, ele é 90% da venda, gente. Sim. A venda, você já leva a venda, já tá colocando a venda dentro da loja, né? Então, aquela empresa, ela tem que se comprometer com o pós-venda. Porque na hora que der o problema, na hora que vier as imperfeições que você falou assim, que existem, a empresa, ela tem que estar lá e, vamos lá.
tô aqui Vamos pra te resolver ajudar. juntos. Vamos resolver. Não quero saber se o erro foi seu ou se o erro é meu. A gente tá aqui pra isso. É o que a gente falou, né? Hoje a gente conseguiu ter bons parceiros e uma equipe pra executar a obra muito por conta disso. De saber quem tá com você na hora que arrocha, né? Porque arrocha muito durante uma casa, uma obra. E você ter parceiros que te ajudam a resolver, solucionar os problemas, sem ficar jogando uma culpa do outro. Gente, agora, depois a gente acerta. Vamos buscar resolver. Porque, na verdade, assim, já foram mais de 20 obras que a gente já fez e já entregou. Obras próprias nossas. Então, a gente acaba que a gente já pagou pra aprender. Muito. Eu acho que a gente pagou 2 anos de trabalho. E graças a Deus, assim, a gente tá pegando fruto agora, assim, com os parceiros legais que são parceiros se preocupam mesmo, né? Que se preocupam e que pegam a nossa essência em relação à obra mesmo, né? Porque você pode ir lá no canteiro de obra falar pro pedreiro fazer um negócio, você virar as costas, ele nem fazer. Então hoje a gente sabe que ele faz porque já tá mais de 3, 4 obras que a gente uma seguida da outra. É engraçado, porque o Cleberson tá diariamente, eu não todo dia na obra. E a gente chega, tá todo mundo trabalhando, eles começam a descer, começam a seguir o Cleberson atrás, e o Cleberson vai andando, eles vão andando atrás junto pra poder tirar dúvida, pra poder olhar o que tem que corrigir. Eu vejo mesmo que você tá todo dia em obra. Por isso sim, sempre que puder. Essa construção, né, de credibilidade, igual você tava falando, né? O cliente esperou você chegar pra, né? Por respeito, porque de tanto que você construiu essa autoridade. E nós também da Regalos ali, eu como à frente da empresa, a gente constrói essa confiança que o cliente dá a chave e fala assim, Ana, nem vou lá. Você fica, né? Eles estão morando já, né? Dá a chave e fala assim, Ana, vai lá, faz, depois eu vou ver. Que eu nem vou ficar lá no meio porque eu já fico atrapalhando. Então, assim, isso é uma construção, né? É muita confiança. É muita confiança do cliente entregar. Na casa dele. Na casa dele, na intimidade da família, na intimidade da casa. Entregar a chave e falar assim, faz, que depois eu venho ver, né? Então... Isso surpreender, né? Nossa, e outra confiada também no seu trabalho, né, Ana? Porque assim, pra você... que ambientação, decoração, ela tem que casar com a identidade daquela pessoa. Sim. Sem pronto. Dúvida, então, assim, não é qualquer decoração, não é porque você acha que ficou bonito ou você acha que ficou bonito, que aos olhos do cliente ficou bonito. Então, vocês têm que entender, né, fazer uma leitura, um briefing, se aquilo que vocês gostaram vai casar com o olhar do cliente. E eu já tive projeto de falar pro Cleberson, o cliente tá pedindo pra alterar. E eu falo, não gostei, mas tudo bem, é a casa dele. E depois a gente entrar na casa pronta e ver como eles vivem, os moradores, a rotina. Cara, aí faz sentido e fica lindo, porque tem a identidade da pessoa ali. Sim, é tudo. Isso é muito bacana, porque desde vocês lá na hora da construção da casa, né, do projeto, não, eles têm tantos filhos, eles gostam de receber em casa, não, eles são mais reservados, eles não gostam muito de fazer churrasquinho em casa. Então, tudo isso, no briefing, você já entende e já cria aquilo de acordo com eles. Então, a casa... né, do Igor é a dele, o Thiago é dele, a minha, porque cada um tem uma personalidade e uma história familiar, então, tanto a parte da construção quanto a decoração, ela tem que atender o cliente. E essa questão do design com propósito que eu criei, a coleção, é o seguinte, tipo assim, por que eu vou colocar essa caixinha ali no hall? Porque no briefing, na conversa ali, por onde vocês entram em casa? Como que é? A gente entra, é chave jogada ali, a carteira aqui, isso aqui me incomoda. Então, essa caixinha, ela vai ficar aqui no aparador do hall, porque ela tem uma função, você vai chegar... Jogou a chave lá, os controles ficam ali, tudo ali. Então, é uma decoração funcional, né? Com propósito. Então, é sobre isso. Desde a parte da construção até você colocar aquela caixinha naquele lugar. Tem que ter um sentido. Gente, ótimo. E vamos falar agora um pouquinho de Metropolitano, né? Na verdade, a gente falou sobre obra, a gente falou aí sobre vida pessoal, mas o Igor viajou com a gente pra Bonito. Maravilhoso. Mais de um ano, né? Já. A gente passa rápido. Foi em 2025? Peraí. Não, foi 2024. A gente foi premiado em 2024, viagem foi em 2025. Foi em janeiro do ano passado. Foi em mais janeiro. de um ano. Já tem mais de um ano? A gente tá precisando fazer viagem de novo, só que dessa vez eu acho que tem que ir o Cleberson, né? Mas ele já falou que ele que vai. Eu falei, eu vou. A gente tá com festa de premiação aí pela frente, já tem data, mas eu não vou falar. Eu achei que você ia dar um spoiler agora. Não vou falar, porém a nossa campanha ela encerra agora 30/6, então aproveitem pra especificar, dá tempo de garantir a premiação ou fazer aquele upgrade, viu? Não, a gente já tá garantido. Então tá bom. Eu quero saber de vocês, assim, sobre o Metropolitano, né? Porque falar de Metropolitano, né? Não era pra fazer esse marketing da campanha, não. Né? Mas, aproveitando. Mas, assim, o que mudou? Que vocês acham que mudou pro mercado de Dourados com a chegada do Metropolitano? Porque vocês já existiam,
pra você também serve essa pergunta, tá, Ana? Porque a Regalos já existia antes do Metropolitano, aqui na Regional, e o Estúdio C também. Eu vou começar. O que eu mais gostei e que eu gosto é desse contato. Porque em festas ou em alguns eventos, pessoas que a gente não conversa e a gente tem a troca ali, porque a gente tá olhando, tá conversando. Às vezes eu conheço o Thiago e a Ana, que tá com um outro fornecedor que eu não conheço, mas eu conheço vocês dois, a gente tá ali trocando ideia e acaba conversando com esse outro fornecedor e que pode gerar alguma conexão e que pode gerar frutos que vai pra obra e que a gente pode fechar alguns negócios. Eu acho legal e gosto do Metropolitano por conta disso, desse contato, desse network. Eu gosto da segurança que o grupo passa pra gente. Porque você tem a quem recorrer, dependendo do que aconteça, né? Aí eles me recorrem, viu? Dependendo do que acontece, você tem a quem recorrer, você tem um respaldo. É todo um grupo, então não é só aquela empresa específica, não é a empresa de iluminação. Ela tá por trás de um grupo maior. Então, assim, você tem um respaldo. Se precisar corrigir qualquer problema, não é uma empresa aleatória que vai fechar as costas. Já vende, já fez minha parte. Porque não é só aquela venda. A gente cria um relacionamento e se acompanha com esses prestadores de serviços, fornecedores, em várias outras obras. Então, o que a gente... Eu, particularmente, né? Porque essa questão de seleta, a gente é muito chato, né? Nessa parte final, assim, no visual, né? Que depois o que encanta os olhos, claro que você precisa se preocupar com impermeabilização, infiltração, etc e tal. Mas no final, você vai ver o visual ali. E se um acabamento não ficou legal, será que ele vai voltar pra trocar? Claro que vai. Porque não é só essa. Tem todo um grupo, a gente vai sempre se encontrar. Pra mim, assim, foi fantástico a segurança que passa pra gente. E assim, Igor, eu acho que eu já te falei, não lembro se eu já te falei isso, mas até na época que você ficou doente, né? A gente dentro do grupo... Eu acho que era o primeiro ano, né, que a gente... Foi quando a gente conhecia recente. Abriu o Metropolitano. Na verdade, eu fui estreitar relacionamento com vocês mesmos depois da viagem, né? Depois da viagem. Eu com o Kleber era mais de evento mesmo e tudo. Mas a gente ficou muito preocupado, porque ele ficou doente perto da festa de premiação. E bem doente, né? E quero que você conte um pouquinho aí pra gente. Ficou dormindo por 22 dias. É uma novela essa história. Nossa, ficou em coma. Uma experiência de quase morte. É verdade. Mas assim, a gente tava... Foi bem assim, no momento de ascensão, eu falo. A gente entrou... Teve a sociedade, pegamos esse primeiro projeto, assim, foi um projeto muito grande, então a execução foi maravilhosa, a gente conseguiu... E como foi o primeiro, a gente não tinha... Claro, o Cleberson tinha obras, não era projetos interiores. Então eu conseguia estar praticamente todos os dias ali. E era uma casa... Nossa, era tipo, a marcenaria, sim, era uma equipe num cômodo, outra em outro, então eu conseguia estar todo dia ali. Então eu conseguia acompanhar. Então eu conseguia fazer um marketing em torno disso, porque é muito importante, né? Hoje tudo é marketing. Você pode ter um bom trabalho, mas se você não é visto, como é que eu vou te contratar se eu não sei quem é você? Então a gente conseguiu fazer um marketing também, né, bem bacana. Então a gente tava numa ascensão muito grande. E conheci a Dani, que quem apresentou o Metropolitano pra gente foi a Dani. Lembra dela? Sim. Ela falou, a gente fez uma compra, né, uma compra grande até. Ela, vocês não vão marcar o ponto? Não vai. Não vai pontuar no Metropolitano? Não vai pontuar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí, não, vocês têm que saber. Ela, enfim, apresentou o programa pra gente. E logo, né, acho que logo já premiamos. E a gente tava nessa sessão muito, muito bacana, muito projeto rodando, muita coisa acontecendo. E eu tinha antes, né? Hoje voltou um pouquinho, mas as minhas coisas eu abraço muito. Então, assim, como eu falo, a gente não se intromete um no serviço do outro, claro, né? A gente troca muito, mas eu não vou lá, se o Kleber for igual ele mudou alguma coisa, eu não vou lá discutir. Não, pode voltar. Sim. Se ele fez, tem um porquê, eu sei, né? A gente tem essa troca também. E foi quando eu fiquei doente. E foi muito rápido, assim. Eu tive uma pneumonia muito grave. E foi agora em maio, vai fazer 2 anos, que eu internei. E eu tava naquela loucura, a gente tava trabalhando até a noite, né? Tanto que eu internei no domingo, na sexta, eu marquei uma reunião no sábado de manhã pra poder apresentar uma casa inteira, interiores. E trabalhei doente, fiquei me sentindo... Assim, eu achei que era uma gripe, nem sabia que na minha cabeça a pneumonia era algo... Você trata em casa. Não, né? Trata em casa. Trata em casa, que eu já ouvi falar, fulano tá com pneumonia. Eu não imaginava que poderia se tornar tudo que se tornou. Vou me resolver essa parte. E aí eu tinha a apresentação no sábado. Sábado fui com febre pro escritório, apresentei pros clientes, tudo. Aí comecei a ficar muito mal mesmo. Na sexta-feira, que eu tava trabalhando até mais tarde, tomei 2 Benegripe. No sábado tomei outros 2. Meio que melhorei no meio da tarde. Tô tranquilo. Aí vou pular, porque, tá? Aí no domingo fui algumas vezes pro hospital, manda de volta pra casa, não é nada, etc. Resumindo. Foi 3 vezes pro hospital e voltou. Me mandaram voltar.
Falaram que era ansiedade. E aí, quando foi... Era a mesa médica, né? Aí, quando foi à noite, eu falei pro Kleber, madrugada, na verdade. Eu falei, vou voltar lá, porque eu acho que já não é mais aquela médica de plantão. E aí, quando eu voltei, ela tirou, né, a saturação. Você tá muito mal, você tem muito grave, já me colocou um oxigênio, vamos fazer um raio-x. Fez o raio-x, ó, seu pulmão tá quase 100% comprometido. Você precisa de uma vaga 0 pra uma UTI, a gente não tem aqui, você vai pra Campo Grande. Aí eu, tipo, tá, beleza, né? Imaginei que era grave, mas não imaginei tudo que poderia virar. Aí nisso o Kleberson ficou, né? Eu fui sozinho porque você tinha que atender. Tinha compromisso. Isso era na segunda-feira. Isso foi no domingo à noite, na segunda-feira de manhã ele precisava atender. E aí ele atendeu, depois foi de carro pra lá, pra Campo Grande. Aí eu já cheguei, fui direto pra UTI, bem em resumo, assim, fiquei 5 dias na UTI, depois fui pro apartamento. Aí passei muito mal com falta de ar, e uma dor insuportável. E aí entrei em coma, precisaram me entubar porque o pulmão já não respondia mais. Aí, a saturação tava, tipo, extremamente baixa. De lá eu acordei 22 dias, 28 dias depois, sei lá. Ele entubou dia 2 de junho e dia 22, 23 de junho que estubou ele. Só que aí eu perdi muita massa magra, né? Eu perdi quase 35 quilos. Então eu não... 59 quilos. Eu não mexi um dedo, eu não tinha força pra mexer um dedo. Então, assim, teve todo. Em resumo, né? Aí reabilitação. Fiz mais de 60 sessões de fisioterapia, muito mais de 60 sessões de fisioterapia. Aí depois que eu curei, a pneumonia se resolveu, eu já tinha uma arritmia cardíaca, e eu tava muito debilitado, tipo, como eu não tinha força pra nada, começava a ter arritmia e não podia mais sair da UTI. Vamos corrigir a arritmia. Fui pra Ribeirão Preto, de Campo Grande. Ou seja, fiquei internado quase 3 meses de internação de todos os hospitais. Aí, quando eu voltei pra casa, eu voltei com cadeira de roda, eu não andava, eu não tinha força pra me mexer, pra pegar um copo assim, colher, eu não comia, era tudo na boca, tinha que ficar me dando. E aí, enfim, fui pra Aquidauana, né, minha família é de lá, me recuperei lá, ainda voltei sem andar 100%, né, meus pés não levantavam ainda. Eu falei, não aguento mais, preciso trabalhar. E aí, nisso, o Kleberson não me contava tudo que estava acontecendo, claro, né, aqui em Dourados, projeto, obra. E durante esses 3 meses que eu fiquei junto, o escritório ficou rodando... Sem vocês. Porque eu trabalhei home office, assim. Do hospital, né? Eu tenho foto do Kleberson, tipo assim, eu dei lá na maca e depois a gente foi bem a parada, assim, a equipe toda. Aí colocaram uma mesinha pra ele dentro do quarto e ele trabalhava lá dentro do pessoal quarto. do hospital. Aí eu tenho foto dele trabalhando assim, e eu debilitado lá. E aí eu voltei pra cá em setembro. Então, de maio a setembro. Quando a gente voltou, a gente tava nessa ascensão muito legal, coisas acontecendo, projeto em execução. Quando a gente volta, assim, nossa, aí é um choque, né? Porque aí você vê a bagunça que vira. Nossa, gente. Enfim, aí a gente estruturar tudo de novo. E a gente conseguiu, né? Eu falo assim, Deus honra, gente. Deus honra. Eu falo assim, graças a Deus, a gente precisou reestruturar muita coisa. Eu falo, foi uma época que a gente tem um escritório antes desse período e tem o pós. Porque a gente consegue enxergar muita coisa, né? Sabe? Quando você sai também, você olha por outra ótica, assim, você consegue enxergar muita coisa. A gente consegue ver que não dá pra ficar tudo na gente sobrecarregado. Porque, né? Pode faltar uma hora e o escritório precisa. Hoje eu falo com as meninas, quem trabalha comigo, né? Eu falo, gente, a gente precisa fazer isso aqui rodar sem a gente. Claro que essa parte criativa, ok, mas projeto técnico, execução, a gente precisa conseguir que todo mundo saiba o que todo mundo tá fazendo por conta dessa experiência. E aí foi um período, né, ruim pra gente, mas que a gente aprendeu muito e cresceu bastante. Porque é na crise que a gente se desenvolve. Né? A gente não entende os propósitos, a gente não entende, depois a gente começa a entender, né, que Deus faz tudo. Não, né? Assim, eu tenho... Isso aí poderia ser um outro episódio, porque né, foram muito tempo, e as experiências, e essa casa que a gente vendeu, ela era pra ser nossa no primeiro momento. E eu tava projetando ela quando eu hospitalizei, e aí o Kleberson, aí saiu, começou a construção comigo no hospital. Ele tava em coma. Quando começou a construção dela. Foi em junho que começou. E aí, quando voltamos, aí a gente enxergou, falei assim, a gente desapeguei, sabe? Não tinha mais, porque a gente tem algumas discussões, assim, pra desenvolver projetos. Deixa isso pra outro podcast. Não, mas coisas saudáveis, pra desenvolver projetos, sabe? E o Kleber fica muito, uma casa comercial. Você vai ser comercial, pra que eu vou... É porque não vou mais participar, então. É a minha casa. Na minha cabeça, eu queria fazer ela, porque se alguém quisesse comprar e pudesse colocar outro quarto, podia. Então, assim, e na cabeça do Igor, não. É minha casa, eu vou fazer do meu jeito. Tudo que eu quero ali. Enfim, não cabe as quartas. Mas deu certo. Mas aí desapeguei e isso que eu falo, tudo tem um propósito, sabe? Assim, hoje a gente consegue linkar muita coisa.
E a gente vendeu super rápido a casa, saiu e tá um projeto tá uma casa muito bonita também, assim. Vai sair vídeo dela. E... tô guardando. Ana, vamos decorar pra gente fazer vídeo. Regalos, tem algo ainda que você almeja alcançar? Olha, hoje eu vejo que nós ainda temos muita coisa, né, pra conquistar. Dourados é muito bom, né? Dourados tem um mercado bastante aquecido nesse quesito. E eu tô, né, num projeto também de expandir, porque eu tenho muita busca de gente querendo comprar de fora, mas expandir no online, na verdade, não só na loja física, né? Então, tô aí organizando o e-commerce, a parte de marketplace, pra gente também, às vezes a pessoa quer comprar aquela peça, ou aquele arranjo personalizado, né? E a gente ter uma vitrine ali a nível Brasil, então o meu projeto esse ano fechar e já tá com o negócio rodando com relação a essa parte do online. E hoje, cada vez mais, a gente se consolidar no mercado como autoridade mesmo no que a gente faz, né? Eu finalizando o design de interiores, eu acredito que isso aí também traz um pouco mais de credibilidade, agrega. Sim. Não tenho intenção de fazer projeto, de nada disso meu. É realmente para ter um pouquinho mais. Mas a decoração é um braço do design. Nossa, essa área de arquitetura, interior de engenharia, gente, é um ramo assim que você pode ser especialista em uma coisa específica que tem braço, porque é um leque imenso, assim. A Ana falou realizado, eu também sou realizado, assim, eu falo pra todo mundo, eu amo a minha profissão. Porque a gente tem muitas possibilidades, e você, no que você atua com design, é um braço mesmo do curso, né? Não, sem dúvida. Então, é isso, eu acho que finalizar mesmo assim, falar assim, ó, agora eu conquistei tudo, que é estar aí no mercado, podendo atender o Brasil todo, podendo estar levando nossas peças, né, para outros lugares. E me consolidar mesmo no mercado como referência, né? Em decoração, decoração, arranjo permanente. Gente, a gente tá chegando pro fim, ó. Passou rápido. Mas a gente tá por um bom tempo já, viu? E pra gente finalizar, eu quero ouvir, acho que vocês já devem ter visto, mas eu vou pergunto pra todo mundo aqui. O que é sucesso? Eu quero ouvir de cada um. Eu acho... Um olhou pro outro, você viu, né? A gente conversa muito sobre... A gente mora junto, então assim, no carro, em casa, café da manhã, antes de dormir, a gente tá falando sobre trabalho. Então não é um... Eu falo assim, o sucesso, a gente acho que atingir o sucesso é a gente conseguir entregar um bom trabalho, independente, igual a gente não quer abraçar o mundo, a gente não quer... não preciso ser uma referência aqui em Dourados, eu quero que os meus clientes fiquem satisfeitos e que a gente consiga a gente fala muito sobre também conseguir trabalhar de diferentes regiões, a gente conseguir tomar um café da manhã com calma, por exemplo, ficar em casa, se eu tiver um final de semana, passar um dia das mães com a minha mãe, poder sair daqui e pra lá. Eu acho que sucesso é a gente conseguir conciliar carreira, profissão, família, lazer, meus pets. E pra você, Cleverson? Eu acho que é um pouco de tudo que o Igor falou e só complementando a tranquilidade de poder deitar à noite, dormir tranquilo e saber que você fez um trabalho bem feito e que você pôde entregar para o seu cliente o que você prometeu, que você se esforçou e que ele ficou satisfeito. Eu acho que um pouco indo para a parte profissional, acho que um pouco sucesso é isso. A tranquilidade. Que ótimo. E você, Ana? Sucesso para mim é conseguir ter uma vida, um equilíbrio, né, entre eu falo que entre o trabalho, a família, é o tempo de qualidade, né? Porque de nada vale você ter dinheiro, ter visibilidade e você não ser feliz, não colocar a cabeça no travesseiro, não dormir em paz, não ter um tempo de qualidade com seus pais, com seus filhos, com seus avós, né? Eu perdi meu pai agora, vai fazer um ano agora em junho, e eu falo assim, a sensação de paz que eu tenho de dever cumprido, de poder viver com ele tudo que eu vivi, né? Não tem preço. Então, eu acho que sucesso é isso. É a gente estar completo em todos os sentidos. Né? Conseguir aproveitar o nosso tempo, né? Sem dúvida. E sucesso pra mim foi receber vocês aqui, gente. Maravilhoso. Muito obrigado por terem vindo, né? Foi muito bacana. Ana, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, os meninos do Estúdio C. A gente se vê no próximo episódio de Por Trás do CNPJ.